Vamos prosseguir com o nosso humilde estudo, ouvindo a melodia. Muito bem. Nós estamos dizendo e estudando o quadro do distúrbio do pânico, né? E Joana nos disse que na anamnese do distúrbio do pânico constata-se o fator genético com alta carga de preponderância. Nós fizemos há uns bons anos atrás, na época havia, isso faz tempo que eu acompanhei, um trabalho muito digno que intitulava-se CVV Samaritanos, né? E nós fizemos esse curso com uma equipe de Fernandópolis, em São José do Rio Preto. E fundamos em Fernandópolis, fiz parte deste grupo, né? Um trabalho de atendimento fraterno. Este trabalho de atendimento fraterno ainda existe em alguns centros, onde eu me condoo de não existir em todos os centros. É um atendimento que todos os centros deveriam possuir. Por quê? Porque é um trabalho que recebe o frequentador, principalmente o iniciante, aquele que vem ao centro pela primeira vez, não é? E passa por uma entrevista. Eu vivi essa experiência na cidade de São Paulo, na década de 1973, 72, 73. Eu casei em 74, né? Então, a Federação Espírita do Estado de São Paulo possuía sua sede na Rua Maria Paula, né? Perto da Brigadeiro Luiz Antônio. Uma sede humilde, entende? Era uma casa grande e ali desenvolviam as atividades, até construírem a sede, foi um pouquinho mais à frente, foi um prédio maravilhoso, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá eu trabalhei junto com uma grande médium, Maria Aparecida Garpati, que hoje pertence à Pátria Espiritual. E lá na federação, todas as pessoas que vinham para a busca de um atendimento passavam pela entrevista fraterna. Para fazer o quê? Diagnosticar. E nessa entrevista fraterna tinha esse trabalho aqui, entende? Que é a anamnese. A anamnese nada mais é do que a pesquisa. Quando a gente vai no médico, nós sentamos na cadeira, o médico ali na frente, ele faz aquele monte de perguntas, isso é uma anamnese, levantando a história do problema, não é? Então, nesta época que nós tínhamos
trabalho de atendimento fraterno, quantos e quantos foram os casos que vinham com distúrbios psíquicos e eu particularmente, encaminhava para o médico. Encaminhava para o médico, mas não tem outro jeito? Não, o senhor tem que ir fazer uma consulta médica, depois que o senhor fizer uma consulta médica, aí o senhor volta a casa, né? Nós vamos encaminhar o senhor para os trabalhos de passe, mas se o senhor quiser vir à palestra e tomar passe, não tem problema. Pode vir, porque não é uma obrigação o senhor ir no médico para vir no centro, não. O senhor veio na entrevista, nós simplesmente estamos orientando que o caso do senhor ultrapassa o nosso conhecimento. Precisa de uma avaliação clínica. E assim foram inúmeras vezes, e casos interessantíssimos que foram acontecendo, não é? Que a gente percebia que não só estávamos atendendo, como estávamos amparados pela espiritualidade superior que nos assessorava. Nós nunca estaremos, quando estivermos trabalhando para a doutrina espírita, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Nós sempre estaremos fazendo um trabalho em conjunto com a espiritualidade. Não venhamos nos iludir de que nós é que estamos lendo engano. Nós somos uma ferramenta mal cunhada que os espíritos apanham, sofrem para poder trabalhar conosco, porque nós não temos a mente apropriada. Então, coitados, eles sofrem para trabalharem, utilizando os recursos que nós temos, ainda muito precários, mas ainda dá resultado. Continua Joana. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Veja bem, vai prescrever o produto químico para restabelecer o equilíbrio fisiológico. Ela está tendo o distúrbio de pânico por causa de um desequilíbrio fisiológico. Não tem, de forma alguma, nenhum recurso de praxe doutrinário, a bioenergia, a fluidoterapia, em hipótese alguma. Ele precisa de uma substância química para restabelecer o equilíbrio fisiológico. Do contrário, a pessoa fica à mercê das suas perturbações. E com isso, desencadeando processos perturbativos e obsessivos. Invariavelmente, continua Joana, atinge os indivíduos entre os 20 e os 35 anos. Esse livro foi publicado já há um período de tempo. Hoje não dá para acreditarmos que seja só nisso. Não. Tem mais jovens passando por esses distúrbios, né? Desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente. Há, entretanto, síndromes, continua Joana, de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. Foge ao esquema convencional, que são aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Veja bem, aí sim entra a
terapia espírita em profundidade. Aí entra. Por quê? Porque além do distúrbio, porque o distúrbio fisiológico, alterando o químico orgânico, vai tranquilamente alterar a captação espiritual, vai alterar as energias do indivíduo. Nessa alteração de energias, o que vai ocorrer com o nosso irmãozinho? Vai simplesmente fazer com que ele abra campo a um volume imenso de perturbações. É um volume imenso de perturbações. Nisso, ele desencadeia as obsessões tenebrosas. Quando o indivíduo é bem orientado espiritualmente, ele é doutrinado evangelicamente, alertado dos processos obsessivos, saneado a sua mente, saneada com bons pensamentos, como o Joana tem nos orientado, clichês mentais salutares. No processo da perturbação, a pessoa fica naquele mesmismo, naquela viciação mental. Aqueles pensamentos, fere, agride. E sozinho a pessoa não consegue. É necessário que tenha o quê? Um respaldo espiritual doutrinário para que ele se apoie nos princípios da doutrina espírita, não é? Do passe benfazejo, da bioenergia, da água fluidificada, não é? E da doutrinação, se libertando da perturbação. E voltaremos.